Bom dia a todas. Como passaram a semana? Eu vou, nesses primeiros 2 minutinhos aqui ainda, enquanto outras podem ir entrando, nessa reflexão sobre a noite escura do espírito, a noite escura da alma. Veio algum insight, algo que vocês tenham vontade ou necessidade também de partilhar? Eu tenho, Renata. Oi, Ele, bom dia. Bom dia. Eu fiquei com a sensação esses dias, me veio assim a ideia do vazio também, né? Que eu acho que esse espaço da noite, eu acho que é o meio do campo de entrar no vazio, de ficar sem os nossos, né, as nossas experiências, conceitos, crenças, de estar nesse espaço para poder estar a serviço, né? Então, eu associei um pouco a noite, mas nos limpar, né, nesse vazio, ficar livre. Uhum, E acho que para esse acesso do que também traz, né, do campo mórfico, ou então do acesso da gente estar no vazio também, de conectar com essa consciência maior, né? O escuro eu associei mais com da, do mundano e de ir para esse uhum. espaço, né? E de dar abertura para esse acesso. Porque quando traz a consciência, a luminosidade, algo que nos pega na mão e nos guia, eu associei com esse espaço que nos permite também conectar com algo que vai nos guiar e que vai nos abrir para algo do uno, né? Da unicidade em si. Maravilhoso, Ale. Muito bom. Porque o vazio, ele ainda é muito mal compreendido, né? As pessoas têm uma necessidade, geralmente, de preencher o vazio, né? O vazio como algo que precisa ser preenchido. E, na verdade, o vazio desse lugar, ele é um vazio de espaço. Esse já está autorizado lá no Júnior, Rê? O Peraí, seu? deixa eu mutar você aqui. Peraí. É, então, nesse vazio de espaço, ele vai de encontro com o que você trouxe, né? Que é justamente se abrir para essa conexão, para escuta, para ser movido por algo que vai para além do que a gente sabe. Imagina. E muito bom, Ale. E nessa associação, a noite escura do espírito, a noite escura da alma, esse momento que parece tão escuro, difícil, que pode ser deflagrado por situações realmente difíceis, né? Como um luto, uma perda de alguém que a gente ama, como perda de um emprego, algo desse tipo, é, pode fazer com que a gente consiga soltar o que a lei trouxe, né? Que são crenças, uma velha forma de funcionar. Essa noite escura do espírito, de uma certa forma, traz um colapso dos nossos funcionamentos automatizados. E a gente pode se abrir para algo novo, né? Que lindo, Ale. Grata. Mais alguém? Então, eu vou começar no capítulo 2, que é o caminho. Estão me ouvindo bem? Então tá bom, porque aqui tá chovendo bastante, às vezes minha internet fica instável aqui, né, no mato. E qualquer coisa me avisem. Então, o caminho. E olhem também para o desenho, né? As imagens, elas são muito bonitas aqui nesse livro, simples e que trazem bastante elemento. O velho pai buscou o filho e pediu: Pai, abençoe-me antes que você partar. Ao velho pai
Buscou o filho e pediu: Pai, abençoa-me antes que você parta. Nossa, aqui no meu foi. Não, era uma ponto de exclamação, eu li um I, gente. Acho que é presbiopia. Ai, ai. O pai disse: Que seja a minha bênção, que eu te acompanhe por uma parte, no início do caminho do conhecimento. Na manhã seguinte, eles foram para fora, e desde o vale estreito, eles subiram em uma montanha. O dia já estava se inclinando quando chegaram ao cume. Por todos os lados, a luz banhava toda a terra até o horizonte. O sol baixava e com ele descia o esplendor abundante. Anoitecia, e quando ficou escuro, as estrelas começaram a brilhar. Nesse poema, o que toca o coração de vocês? Eu vou ler mais uma vez. E agora vocês procurem escutar com esse vazio, né? Ao velho pai, buscou o filho e pediu: Pai, abençoa-me antes que você parta. O pai disse: Que seja a minha bênção, que eu te acompanhe por uma parte, no início do caminho do conhecimento. Na manhã seguinte, eles foram para fora, e desde o vale estreito, eles subiram em uma montanha. O dia já estava se inclinando, quando chegaram ao cume. Por todos os lados, a luz banhava toda a terra até o horizonte. O sol baixava e com ele descia o esplendor abundante. Anoitecia, e quando ficou escuro, as estrelas começaram a brilhar. Oi, Rê. Bom dia, Bom Cláudio. dia, tudo bem? Tudo bem? É, eu vivi isso nessa leitura, a primeira e a segunda. Eu vivi isso com meu pai, né? Eu estava nesse vazio de fato, porque meu vazio interno, depois de longo tempo dele sem resposta, né? É, na última semana de vida. E depois eu fiquei neste vazio de me conectar de um outro lugar, né? Não na fala. Uhum. E eu realmente fiz esse mesmo pedido, né? Me abençoe e como eu sabia naquela época que ele ia falecer no meu aniversário, eu vi toda uma coisa muito grande, muito maior que aquilo que eu poderia compreender, né? E eu venho desfrutando dessas estrelas até hoje, desse bastão, dessa desse renascimento, no meu renascimento, né? E você me ouve? Ah, tá Oi, aí. tô te ouvindo, tô te ouvindo. E foi muito. E esse fim de semana eu estive em Minas, num workshop, onde teve algumas dinâmicas xamânicas, né? Uhum. E uma delas, eu acho que eu tinha ido em poucas vezes, assim. E em uma delas eu vi essa terra aqui de cima mesmo.
E essa terra, com tudo que ela tem, não tão alto, mas eu a vi de cima. E eu vi muito presente meu pai. Então, assim, isso que você acabou de ler é tudo que eu vivi de 2 anos para cá. E ontem eu tive na meditação, esse momento de integrar a terra com a face dele, o acolhimento dele em diversos momentos ali. Foi contando, compartilhando, porque nem chegou o que isso tudo é, sabe? Só Uhum. compartilhando, né? Essa imensidão toda, então vamos, né? Nas estrelas e tal, mas assim, eu teve esses momentos todos que você contou aí. Que lindo, Cláudia. Que lindo, Obrigada. que lindo, que lindo. Sinto de não acrescentar, só de deixar realmente esse espaço vazio de receber sua partilha. Que lindo. Como a Cláudia disse, está chegando ainda, né? Muitas coisas. Então, esse grande, ele precisa encontrar esse espaço vazio na gente também. Às vezes, palavras de interpretação fora pode até atrapalhar, né? Um lugar maior que está se sedimentando aí dentro. Que lindo. Raquel? É, conforme você leu e até observando, né, que a Cláudia foi falando também, me veio muito a contemplação, né? Então, a contemplação não precisa de palavras, né? Uhum. Então, essa jornada que começa de manhãzinha e vai subindo na montanha, como se fosse uma peregrinação, né? Então, me veio muito a vida, né? Então, a gente vai subindo, subindo, e é difícil, né? Às vezes é difícil subir, cansa, mas a gente pode contemplar, né? Então, quando chega no final, o anoitecer, vem o escuro, e quem tem olhos vai ver as estrelas, né? Então, quem despertar para esse olhar. Então, eu acho que é muito sobre o despertar do olhar e da contemplação na jornada. Assim, eu fiquei com essa mensagem quando você leu. Uau, que lindo, Raquel. Grata. Eu vou ouvir a Dani também, aí depois eu trago, né? Quero ouvir vocês também, quero deixar vocês virem. Dani? Sabe que quando eu ouço essa bênção que vem do Pai, me vem essa organização de pai e mãe interno como a representação dele para com os dois. E Uhum, essa bênção acompanhando esse caminhar, muito parecido com o que a Raquel disse, né? Esse caminhar de vida. E que é beleza em tudo, né? Inclusive na subida, no desafio, tudo, a sensação que eu tive na leitura, como se eu estivesse nessa caminhada. E que tudo, por mais desafiador que fosse, fica mais leve com a bênção, com o acompanhar, como se a bênção me desse a oportunidade de enxergar todo o caminho com a dificuldade, com a beleza. uhum, Essa semana que passou, eu tive uma experiência dentro de uma constelação ao cessar o campo, que foi exatamente essa sensação de sair da estratosfera, de, 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 de ver tudo por fora, de ver todos os planetas e de ver tudo que estava ao meu redor, de ver muita luz branca ao meu redor, com um campo verde imenso e uma sensação de estar dentro disso tudo e ser isso tudo e tudo estar disponível. No entanto, que hora que terminou, a minha sensação interna de ufa, tá tudo disponível, por que que a gente complica tanto, né? Espera aí, não esqueça isso. Não esqueça esse disponível, independente de tudo que existe. E uma coisa assim muito forte de que, ó, tá vendo? Ali tá a passagem. Não uhum, é o momento da passagem. E olha, a passagem não é. A passagem é linda.
e tá tudo bem quando tiver que ser, né? E para mim foi resolver uma série de questões internas, uma série de crenças e de visões anuviadas que me impedem de ver esse todo que está disponível o tempo todo. E como a gente se enrosca nas nossas. É como se aquele momento eu tivesse desconectado da mente, que para mim a mente anuvia muito, né? Traz essa coisa dos olhos. Eu acho que o fechar dos olhos nos traz um pouco esse escuro da alma, porque os olhos às vezes impedem da gente enxergar por dentro, para dentro e a conexão com o todo. Muito bom. Bom, é isso. Obrigada. Uau, Dani, que lindo. Grazi, Dia. bom dia. Assim, uma primeira sensação que eu tive quando tu leu esse poema foi vazio. Tipo, nossa, que coisa mais. Não tinha como era impalpável, assim, era uma coisa. É, muito assim, simplória até. Aí eu comecei a fazer esse movimento que tu sugeriu, né? Vamos vir com esse vazio mesmo, vai. Uhum. Tenta ver o que que é que surge aí. E aí me surgiu essa questão primeira, que é, eu preciso pedir a bênção. É esse movimento de tu se abrir para a vida, para poder receber. Esse movimento é algo que eu tenho aprendido a fazer. É muito engraçado porque na mesma forma que eu sempre quis ter essa bênção e que a vida me trouxesse essas coisas, eu não estava aberta para ela. Ou seja, eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Então, Uau. quando ele pede, Pai, me abençoa antes que você parta, é o reconhecimento de que tudo tem um, tudo está aí e o quanto você está aberto para Uhum. interagir com isso, né? Daí depois o pai diz, né? Eu vou te abençoar no início do caminho, né? Ele coloca pelo menos no início do caminho. A sensação também de que a transitoriedade das coisas, né? De tudo, e que tudo tem um tempo, porque a gente vive numa dimensão de tempo e espaço, né? E a gente precisa considerar que isso existe para nós, mesmo que a gente esteja vinculado a uma transcendência. É aqui que as coisas acontecem nesse momento do aqui e agora, né? Então, essa é outra questão, assim, como eu lido com os fenômenos no aqui e no agora, no momento presente, que é aquilo que faz a diferença entre tu estar consciente de que, ou antenado, enfim, de que sim, o que que é a minha parte, o que daqui eu posso estar utilizando para o meu crescimento. E sempre com esse olhar mais longe, né? De que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, sabe? Essa sensação que esse poema me traz. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que eles sobem a montanha. Então, existe ali também uma outra mensagem, né? Que, que é o que a colega falou, de uma caminhada, de um percurso, e ele não é linear. Ele é um movimento, ele é uma situação de altos e baixos, e eu acho que é pela nossa possibilidade de experimentação que a gente tem aqui aí agora, sabe? Uhum. Aí quando tu chega lá na montanha, o sol se põe, porque aí começa um outro ciclo, começa um outro movimento, e aí aquilo que tu enxergava como o sol no alto da montanha, tu passa a enxergar mais alto ainda, tu enxerga as estrelas. Nossa, é muito profundo esse poema ali.
Muito incrível. Obrigada. Que lindo. Grata, Grazi. E a Grazi trouxe algo que eu não quero, que eu quero trazer um holofote, que é essa questão do pedir, né? Pedir. Às vezes a gente fala assim, não, não vou pedir nada, porque vai parecer ingratidão, como se eu ainda precisasse de alguma coisa. Tem um meio do caminho aí, né? Uma coisa é a ingratidão e você querer sempre mais, mais, mais e não conseguir tomar aquilo que você recebe. Outra coisa é você não conseguir ter a humildade de pedir. Pedir é um caminho de humildade. Pedir o quê, né? Não é pedir cada vez mais, pedir um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, quando uma coisa que o Bert Hellinger batia muito na tecla é quando a pessoa pede por uma constelação. Para você pedir por uma constelação, você precisa chegar numa pergunta, sem histórias, ele trazia, sem contar a sua vida inteira. Por quê? A gente até pode ajudar o cliente numa consulta individual, principalmente que isso cabe mais, né? Trabalhar com a narrativa e ajudar a pessoa a chegar no que ela realmente está buscando. Às vezes ela tem dois, três pontos e a gente observa que são três sintomas de uma única questão. A gente pode ajudar essa pessoa nesse acompanhamento individual a clarear um pouco isso. Só que a gente tem que ter dentro da gente, como terapeuta, né, como facilitador, essa ajuda para a pessoa conseguir chegar nessa questão, para a pessoa chegar no que ela realmente está pedindo. Porque quando eu não consigo pedir, quando eu não consigo realmente acessar esse lugar de que pede por algo e sei o que eu estou pedindo, eu não tenho espaço para receber. Eu não tenho a humildade de me permitir ser conduzido. As resistências ainda estão muito ativas. E geralmente a gente pode estar nas dinâmicas de vítima culpada e salvador. Muitos pedidos é para acusar o outro. Quero que o outro mude. Agora, um pedido assim, desse lugar, como a Grazi trouxe aqui, né? Pai, me abençoe. É um pedido simples que tem todo o universo ali. Tem uma rendição, tem uma entrega, tem um vazio de espaço. Tem o que ele traz na constelação, que é ficar pequeno, no sentido de impotente, não no sentido de submisso. Como pai, me abençoa, né? Abençoe-me antes que você parta. E o que o pai responde? O que o pai responde no conto? Ele diz que vai abençoar por um tanto do caminho, né? No início do caminho. Isso. Isso também é uma humildade. Isso também é conseguir soltar.
através de um poema que tem tudo, que toca a gente de uma forma poética por outros lugares que não são o nosso cabeção intelectual de querer entender, né? Que vai tocando como vocês trouxeram. Nossa, eu tô sem palavras. Nossa, senti o todo. Nossa, senti tanta coisa. Tem todas as ordens do amor. Então, eu sou pequena diante dos meus pais, né? Eu pertenço, eu tô ali, eu te dou um lugar. E esse pai vai dar para esse filho e depois ele permite que esse filho cresça. E ele solta. E aí eles sobem a montanha. Então, se a gente olhar para esse paralelo dos elementos, né? Então, assim, esse fractal que é a relação pai, mãe e filho de uma trindade, que é uma pequena parte que expressa o todo nessa nossa relação com a criação, o Deus, dentro do Deus de cada um, né? Sem entrar nos aspectos religiosos de crença, mas essa força maior da criação e a terra. E também nessa relação entre o sol e a terra. Então, se a gente trouxer uma linguagem dos povos originários, né? Esse pai sol e essa mãe terra. Esse sol acompanha ele durante toda a subida da montanha. E aí esse sol se põe, chega a noite. E acabou a luz porque o sol se pôs. E quando ficou escuro, as estrelas começam a brilhar. Então, quando esse pai solta a mão desse filho, fica sem luz, como. E aqui é uma interpretação pessoal, né? Vejam se faz sentido para vocês, né? Como essas estrelas que compõem essas grandes constelações, né? Como o Sol também é uma grande estrela, né? Como os filhos dessa grande estrela maior, Sol. Quando esse Sol se vai, o brilho desses filhos, o brilho dessas estrelas pequenas pode também aparecer. Como se permitir crescer e deixar a nossa luz também brilhar. A gente recebe desses pais e coloca a nossa luz a serviço depois. Como vocês sentem? Tem algum elemento novo que veio aí em vocês? Querem compartilhar? Eu quero, Rê. É, eu falo por mim que se eu não tivesse o conhecimento sistêmico, se eu não tivesse nesse caminho, a dificuldade que eu teria
de entender esse propósito, de ter morte do meu pai no dia do meu aniversário, muitas pessoas no dia me chamou muita atenção, porque eu estava muito claro, né? Tem altos e baixos durante a vida toda, isso daí você também, a gente já conversou sobre isso. Mas essa sensação de paz, ela vem com esse preenchimento que a gente vai fazendo de tomar os pais durante essa travessia de conhecimentos que a gente faz, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, né? E vai trabalhando, como lidar com aquilo. No dia que, que, que ele faleceu, as pessoas, muitas falavam parabéns, né, tal, mas falavam, nossa, que triste para você nesse dia, nossa, nem sei se eu te dou parabéns. E muito, mas muito, acho que 90% das pessoas. Uhum. E eu falava exatamente, mandava um textinho que eu tinha feito, exatamente com o que que tinha vindo para mim, né, naquele momento. E eu falei, meu Deus, que coisa, né? Como que eu ia lidar com isso? Se eu não tivesse esse conhecimento, ele liberta a dor mesmo. Porque é incrível como que a gente fica naquele apego dos porquês, né? E dos paraquês. E essas coisas que a gente vai contando pra gente, e como vai se desfazendo e vai tomando uma outra dimensão, um outro tamanho quando a gente se liberta e entende esse caminho, nesse propósito, nessa consciência. Por isso que é tão importante, né? A gente ir trabalhando cada vez mais um pouquinho, cada vez mais um pouquinho. Vem vindo muito essas imagens cada vez maior de que é esse o caminho mesmo, né? Claro, já vinha, mas assim, cada vez mais vem hoje um pai abençoando para que eu sirva a partir de mim. Então Uhum. é isso que você acabou de falar, né? E a gente para de cobrar, a gente para de procurar entender, para de sofrer, porque o quanto que eu sofri, a gente até conversou há 2 anos atrás, né? Do paliativo todo errado, do não sei o quê, que até a morte estava a serviço, né? Então, nossa, o quanto que a gente cresce a cada passinho. E a leitura, a gente fala, lê livro, né? Como assim? E cada insight que a gente tem é um passo adiante. E é tão importante, né? Uhum. Sim, Obrigada. imagina. Obrigada, Clau. E como essa ciclicidade está presente aí, né? A Grazi trouxe essa questão da ciclicidade, né? Então, e você traz no seu exemplo, né, Clau, que assim, a morte e o nascimento ao mesmo tempo. Essa espiral, esse movimento, né? Do tipo, um vai e o outro nasce. Como se permitir nascer, receber os seus presentes, mesmo quando alguém que você ama está vivendo um processo que é o caminho oposto. Aqui, porque o morrer aqui é nascer para um outro tempo, um outro espaço, né? Então, isso acontece ao mesmo tempo. Em algumas tradições, a celebração do velório tem até uma canção que é mais ou menos isso, né? Do tipo, choramos aqui que você está partindo, e ao mesmo tempo, do lado de lá, outros sorriem e festejam o seu nascimento, a sua chegada, né? Então a gente vive isso ao mesmo tempo. Como eu me senti digna e merecedora desses presentes e dessa alegria, mesmo que enquanto alguns choram. E eu pude vivenciar isso de fato, né? Uhum, De de fato. fato, de Misericórdia, olha. fato. E para mim é muito leve, viu?
Eu E falei, nossa, como vai ser? Será que eu estava meio em transe na época? Não, não, para mim gente, é inacreditável como o conhecimento liberta. Foi um presente de verdade. Foi sim, uma coisa sim, que lindo. Nossa, que lindo. extraordinária. Que lindo, que lindo. Cássia, eu tava com o microfone aberto, você quer trazer alguma coisa também? Não, não. Não? Então tá bom. Então, fala para Raquel, que tá com a mão levantada. É, eu só queria incluir uma coisa que você, né, trouxe. O final do poema, quando ele fala das estrelas, né? Então vem essa escuridão. E é interessante que as estrelas também já ficam ali, já estavam ali, né? Só Isso, que só quando escurece é que a gente consegue perceber essa luz, né? Então, a gente volta para o primeiro poema, precisa ter o silêncio, precisa ter a receptividade, né? Então, nossa, eu estava aqui fazendo essa conexão da nossa jornada, né? E até com a história da Cláudia, o quanto a noite vai trazer a possibilidade da gente ver o brilho das estrelas, né? Então, eu fiquei muito com isso também. que lindo, Raquel. E trazendo também desse pai, né? Porque a gente se coloca às vezes como filho, e esse filho que quer receber, esse filho que precisa, né, ser pequeno diante dos pais, aí ir para a própria vida. Mas como pai, como mães, para um filho poder brilhar, os pais também precisam recuar. Porque senão esse sol, que é só ele brilhar o tempo inteiro, eu não vou deixar a luz do meu filho aparecer. Quando eu quero continuar sendo muito necessário por muito tempo, isso também é uma forma de não deixar esse filho crescer. Por mais que seja com as melhores intenções, né? Esse impulso, ele também mascara o nosso medo, nossas inseguranças, né? O fato da gente colocar o amor apenas nas relações de dependência. Eu me sinto amada quando o outro precisa de mim. E como também ser esse espaço que às vezes vai sentar mesmo na cadeirinha escura ali do teatro escuro para ver esse filho ir para o palco, né? Que esse sol vai se pôr para permitir que essa estrelinha que estava ali o tempo todo possa descobrir que ela também tem luz própria. E eu vou assistir o seu brilho. Então tem uma generosidade imensa nesses pais. Por mais que às vezes o filho querem mais, 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 eu quero ficar aqui. Quando esses pais vão até um ponto, até aqui. Agora eu vou assistir você brilhar. Faça algo bom com tudo isso. E... Cleire? O que eu acho interessante, a primeira vez que eu li foi esse momento que você estava falando do sol que se põe e vem as estrelas. Uhum, Mas aí a minha perspectiva veio do filho, né? Que é esse momento de humildade, de compreender que eu vou ser uma estrelinha. Antes que o sol venha, eu sou uma estrela, uhum, né? Que aí isso passa pela noite escura da alma, né? Por esse momento da gente transitar nesse lugar que a gente acha difícil, que uhum. eu acho que a Cláudia trouxe bem porque a gente considera difícil, Sim. né? Que vem da
vou usar a palavra ignorância, mas é nesse sentido de não conhecimento mesmo, Isso. né? E quando a gente tem essa consciência de que o sol vai se pôr, esse brilho todo vai deixar espaço, né? Vai deixar esse espaço por um tempo. E que eu vou ter no máximo aquela estrelinha, às vezes vai ser uma estrelinha escondida atrás da nuvem, às vezes vai ser uma estrelinha solitária lá, a primeira estrelinha que vem. Eu compreender que essa ainda é uma estrela muito importante, né? E que ela tem a sua grandeza. E que se eu tiver a paciência de esperar, assim como o sol se pôs, ele vai nascer de novo, né? Então eu vou ter essa paciência de tecer essa noite aguardando o dia. E a compreensão de que esse dia vai ceder novamente a uma noite, porque esse é o nosso caminhar, né? Então, achei muito lindo, principalmente quando a gente conecta com o anterior. Sim, sim. E é uma sequência. Que lindo, Cleide. Muito bom. Muito lindo. Uau, quantas pérolas. Eu vou ler só o chat aqui, que tem algumas partilhas, e a gente passa para o próximo conto. Ah, que eu trouxe. Com a Grazi falando, me veio que é o caminho do buscador espiritual, que começa com reverência, passa pela prova e termina na conexão com o mistério. Sensacional, que lindo. Sim. Interessante que o filho não pede conselhos, não exige respostas, mas pede bênção. O que é mais sutil e profundo, a bênção é um gesto de amor, de confiança e passagem de poder espiritual. Isso. Quando acalmam os barulhos, as exigências, tudo se sintetiza numa palavra que contém tudo. É como a Raquel trouxe aqui, essa bênção. Inclusive a bênção de fazer o caminho da noite escura da alma, como a Cleire lembrou aqui. É difícil para um pai, muitas vezes, para uma mãe, ver um filho passar pela noite escura da alma, né? Ver alguém que a gente ama passar por uma dificuldade. Nosso primeiro impulso, às vezes, é querer tirar a pessoa dali. Não precisa, né? Não precisa disso. E essa confiança que isso é um caminho de iniciação, atravessar essa noite. E depois estou ali. Com bênção. E pegando ainda essa força, vou trazer o terceiro capítulo, que é andar com o amor do Espírito. Os dois trechos, os dois capítulos anteriores, eles têm um entre parênteses, que é mística natural, no primeiro capítulo, e no segundo. Agora são histórias de amor. Tenho uma concepção sobre o amor. Tenho uma concepção sobre o amor. Por detrás de tudo que acontece, seja no relacionamento entre um casal, na relação entre pais e filhos ou no mundo, existe algo que atua para além de nós. Não existe um movimento que parte de nós propriamente. O movimento vem de algum lugar distante, um movimento essencial e criativo que realiza
e movimenta tudo. Na minha imaginação, esse movimento é voltado para todos, na mesma medida. Podemos nos sintonizar com esse movimento que abrange tudo em qualquer coisa que fazemos, independente da situação. Trata-se de um movimento do espírito. Essa condição de estar voltado para tudo e todos é amor natural, porém um amor espiritual, que não exclui nada. Se entrarmos em sintonia com esse movimento, não há outra opção a não ser que tudo dê certo. Alguns querem entrar primeiro no movimento do espírito e depois no movimento do amor. Não. O andar com o amor do espírito é a pré-condição para a sintonia com esse movimento. Assim, o movimento começa com o ato de voltar-se para tudo e todos da maneira como é e na mesma medida. Se formos capazes de agir assim, evoluímos. O que vocês escutam, como chega em vocês essa palavra, essa frase, né? Amor do espírito. O que vocês compreendem por esse amor do espírito? Esse movimento que vem de um lugar distante, que é essencial e que é prévio a todos os outros movimentos. Eu achei muito bonito, né? Ele não é tão poético quanto os outros, né? Então ele me trouxe uma linha de raciocínio a princípio. Uhum. Falei, nossa, parece que tá mais racional assim esse texto. Mas depois, quando você leu, e aí você fez a pergunta, o que seria esse amor do espírito, né? Eu entendo como parece uma força cósmica, assim, sabe? Algo sem julgamento, que para mim hoje é um grande sonho de consumo, né? Esse amor que não escolhe lado, que não julga, que não exclui ninguém, né? E que vai estar super conectado ali com a atuação ali da inclusão, do pertencimento e do equilíbrio que ele tanto fala, né? Então me vem essa força, assim, é meio difícil de explicar em palavras esse amor que ele coloca ali, mas eu sinto essa potência cósmica mesmo, sabe? Um amor assim sobrenatural mesmo, né? Então saindo das regrinhas que a gente conhece de amor de marido, amor de filho, amor do amigo, não é algo maior. Maravilhoso, Raquel. E a Raquel trouxe já uma comparação importantíssima. Não é a mesma coisa que esse amor do marido, o amor do filho, o amor dos amigos, né? Que nível de amor é esse? Do companheiro, da companheira, né? Dos filhos, dos amigos? Que tipo de amor é esse? Um amor de apego seria? Ele tem apego, e esse apego, ele também traz o quê? O que que é importante para a gente no início da vida, que esse tipo de amor também traz? Vínculo. Isso, Nath. Então, é o amor de vínculo. Esse nível de amor, ele é muito importante para a gente se sentir parte quando a gente nasce. A criança, ela é dependente. Ela precisa do vínculo para se sentir segura para chegar na vida. Esse nível de amor, ele é necessário, ele é vital, inclusive, para a gente, né? Só que ele é um nível de amor que, se esse apego ele vai ficando
e vai se estreitando, e eu não consigo ir para além dessa forma de amar, o que que passa a acontecer? Aí é um amor que se Vira limita, né? dependência. Isso, eu vou ver as duas. Raquel falou, é o amor que limita. Não, acho que foi a Natália que falou A que limita. Nath, Eu falei então que é um fala, amor que Nath. cria dependência. Para mim Isso, É, veio assim, dependência. é o amor que adoece, né? é o amor que adoece. E a Nath falou o amor que limita, isso? Isso. É algo que limita, né? Que não é. Porque eu acho assim, não sei, esse o amor do espírito, pelo que eu entendo, eu acho que tem muito a ver com isso que a Raquel falou, dessa inteligência cósmica, e que é um amor que não tem. Não tem julgamento, né? Do que é bom, do que é ruim. É que ele inclui tudo, até o que a gente considera ruim. Aquilo tá a serviço, né? Então, eu acho que isso é a grande diferença, porque esse amor do vínculo, né, eu tenho que seguir aquelas normas, né? Por mais doentio que aquilo seja, eu tenho uma condição para ser amado, né? Meio que cria isso. E o outro não tem essa condição. Até o que está fora do que eu acredito que tem uma condição que tenha que ser bom, tá tudo a serviço, tudo tem um porquê e tudo é incluso, né? O que eu acho que é uma grande dificuldade da gente olhar, né? Porque às vezes a gente olha para algumas coisas e entender que aquilo que existe a bondade no que é mal, né? No que é mal, no que a gente considera mal, né? Mas que aquilo tem uma função, tem um serviço, né? Não sei, é o que eu. Maravilhoso, Nath. É por aí, por aí. É exatamente reduz, né? Vou só corrigir minha palavra, né? Mas é esse o caminho, né? Por que que é tão difícil, né? Eu só quero talvez polir um pouquinho uma palavra que você usou. Você falou assim, né? Me corrija se eu interpretei errado. Não é, é difícil ver que tem bondade no que é mal. Só vou trocar a palavra bondade por amor, tá? Difícil ver que tem amor no que parece mal, né? Porque o bom e o mal, eles estão na dualidade, né? Que a gente está no certo e errado, né? Do escuro e claro, bonito e feio, né? A gente está aqui quando a gente vê a dualidade. Na Terra, a gente vai se deparar com a dualidade o tempo todo, né? E é nessa dualidade que tem o contraste. E é no contraste que nasce a consciência. Então, quando eu vejo a noite, o dia, né? Quando o sol se põe, eu percebo a falta do sol quando chega a noite. Senão, tudo era sol. Não tem o contraste, então não tem dualidade. Eu consigo ver o mal quando eu vejo que algo é bom. Consigo ver o bom quando eu vejo que tem algo mal. Então, a dualidade, ela traz consciência. A gente vê o contraste. Esse nível de amor, que é o amor do espírito, é esse amor que tudo inclui. É esse amor que não é um amor de sentimento, não é uma emoção. Eu me arrisco assim, na minha interpretação, é como o Khalil Gibran traz, que é um solvente. Ele dissolve, ele une. Então, às vezes, um ato que parece mal, ele também está a serviço desse grande amor, desse amor maior, desse amor do espírito, porque através desse ato eu enxergo um contraste e posso ajustar minha rota. Às vezes, uma ferida emocional, né? Então, a inveja, a ira, o medo, né? A luxúria, a ganância, a preguiça, podem fazer com que eu tenha reações. E essas
reações, elas me desviam dessa rota do amor. E aí esse contraste me faz enxergar, traz a consciência, traz uma dor que pode trazer essa percepção, né? E aí eu consigo me redimir disso. Eu consigo deixar essa ideia fixa, essa noia que me deixou parada ali, essa paranoia, né? Que me deixou ali focada numa ideia fixa. Então, por mais horrível que seja o ato, a partir desse lugar, ele está a serviço desse grande amor. E aí tudo pode se dissolver. Claro que no campo do direito é complicadíssimo você falar desse lugar. Parece que então não vai ter vítima e culpado, não tem o certo e errado, vai continuar tendo. O direito precisa dessas leis dos homens para ajudar a colocar ordem nesses impulsos, que as pessoas podem, tomadas por eles, serem perigosas para a vida de umas das outras. A constelação, ela não vem se sobrepor às outras áreas. Elas vêm cuidar do que as outras áreas não cuidam. Então, ela vai se ater, ela vai trabalhar no campo do espiritual, no campo da alma, e quanto essas outras áreas estão trabalhando também no campo físico, no campo das relações, no campo do vínculo. Tudo é importante, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí é E, não é O. Uma pessoa que comete um crime, ela não vai deixar de cumprir a sua pena. Porque isso, inclusive, é importante para esse caminho dela, de acessar esse lugar, de se render daquilo, de sair dessa dinâmica. Faz parte da noite escura da alma dela atravessar esse lugar. E a alma dela pede por isso. Ela pede que algo contenha esse instinto, esse impulso. Então, o melhor para essa pessoa, sim, é inclusive pagar a pena. Enquanto isso, ao mesmo tempo, como posso ajudar essa pessoa e também todos os envolvidos a terem uma compreensão de onde isso estava a serviço do amor para todos eles. A Raquel trouxe algo aqui que eu quero ler. Esse amor do espírito está a serviço da totalidade, não da vontade individual. Exato. Como vocês sentem isso agora? Vem um insight novo? Querem partilhar alguma coisa? Oi, Rê, A tudo ideia. bem? E eu acho que isso é o perdão, Isso! Eu não queria falar disso. Maravilhoso. Exato. né? É isso. É isso. É isso, eu sempre me corrijo quando eu falo isso, porque reduz, né? É isso, pronto, descobrimos, a Eureka não tem mais nada para descobrir, né? Não tanto. Mas sim, sim, é o perdão. O perdão de um lugar que quando eu acesso, não é aquele perdão de eu te perdoo, é de que não há o que perdoar. E aí é complexo. Né? Mas quando eu vejo que eu não me sinto mais ofendida,
e nem presa a isso. E Rê, me veio uma coisa aqui, quando vocês trouxeram sobre o perdão, que quando a gente conecta com esse amor que ele traz, que fala dessa totalidade, a gente tem que fazer esse exercício desse auto-perdão, né? Porque diariamente a gente está se cobrando, entrando nessa zona de escassez, de eu tinha que ter feito isso. Que interessante, né? Porque ontem eu tive um dia de alguns excessos aqui em casa, que foi divertido no momento, mas aí eu acordei um pouco preguiçosa e entrei nessa zona de culpa, de meu, por quê, né? Devia ter pensado antes de ter excedido algumas coisas. E aí eu tava meio que me cobrando, mas entrei aqui hoje, né? E aí eu acho que essa fala foi sensacional, de tinha que ser assim, sabe? É trazer essa sensação de perdão mesmo, né? Um perdão comigo de ok, Raquel, faz parte do processo o meu livre-arbítrio e as minhas escolhas, Uhum. mas eu entro nessa zona de auto-perdão e eu me acolho e penso, ok, já foi, fez parte, vai me trazer um insight, vai me trazer um aprendizado, né? Seja da disciplina na próxima segunda, enfim. E aí eu consigo trazer esse perdão comigo. E aí eu imagino que se eu consigo fazer esse processo comigo de acessar esse amor do espírito, né? Vai ser mais fácil acessar esse amor do espírito nas outras relações, né? Nas outras situações, né? Seja um pai que abandonou e aí eu entendo esse papel do pai que abandonou, né? Eu libero esse perdão, né? Que aí as constelações trazem muito isso, né? Nos Uhum. processos. Eu venho participando de alguns grupos já há bastante tempo, né? Uhum. E tá fazendo muito sentido o que a gente está conversando aqui, porque aí eu comecei a entender os movimentos, né? Eu não sou consteladora, não sou, não sou terapeuta, mas aí eu falei, olha, tá tudo fazendo muito sentido. Quando a gente está no movimento de constelação, a gente está acessando esse amor do espírito, né? A gente está dando, dando acesso. E aí a gente pode trazer isso na nossa vida. Então a gente pode estar constelando a todo momento, né? Opa, deixa eu acessar aqui, deixa eu acolher, deixa eu acessar esse amor do espírito. E aí, olha, só de falar isso para vocês me veio, eu tava com um sentimento meio de peso hoje de manhã, sabe? E aí agora, uau, que maravilha! Então, gratidão Muito por ter bom, acessado isso agora. muito bom, maravilhoso. E a Raquel trouxe algo muito importante para a gente, né? Algumas coisas, né? A constelação acontece o tempo todo. A constelação é a própria vida. Só que como a gente tem pontos cegos, a gente pode pedir ajuda de uma pessoa que vai facilitar eu compreender essa constelação que está acontecendo. Então, quando a gente põe representante, a gente, na verdade, como está fora do carro, eu consigo ver o carro que está vindo do seu lado, que você dentro caiu no ponto cego do retrovisor e não estava vindo. Tá, não estava vendo. Então, por isso é facilitador da constelação. Porque a constelação já está acontecendo. Ela é a própria vida. A gente põe umas pessoinhas para representar, para que você possa assistir de fora o que está acontecendo. Porque de dentro a gente pode estar tão fixada num olhar, num ângulo, que não está vendo um monte de coisa que está também acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse processo de facilitar para que a gente possa enxergar a partir de outro ponto de vista as mesmas situações. E esse contraste que me ajuda a me perdoar, e que isso não é sinônimo de autocondescendência. Que a gente vai sempre oscilar nos extremos para encontrar o equilíbrio. Porque se eu ficar rígida demais e não me permitir, às vezes, algumas coisas, por medo disso ser errado, disso ser excesso, disso ser. Eu também não vou experimentar uma série de coisas.
E aí, quando eu experimento, eu posso ver, mas não precisava ser até aqui. Eu também ajusto o equilíbrio. E aí eu vou me perdoando por algumas experiências, porque elas também me ensinam a encontrar esse caminho de equilíbrio dentro. Isso é amor próprio. Um outro ponto que a Raquel também trouxe da questão do pai, da mãe, né? Por exemplo, um pai que me abandonou, né? Eu brinco que a vida ela é muito sábia. Quando a gente fala assim, eu jamais farei isso, né? Esse dedinho. Ah, é? Então, eu vou te dar de presente uma situação bem parecida para ver se do mesmo lugar você realmente não seria capaz. E aí, quando a gente está tomado pelo mesmo lugar, tomado pelas mesmas dinâmicas, a gente vê que a gente é capaz de fazer as mesmas coisas. E aí o perdão acontece espontaneamente, não porque eu te perdoei, e sim porque eu paro de te julgar. Paro de achar tão absurdo alguém fazer isso, porque eu vejo que eu também sou capaz de fazer. Tem lugares que nos tomam. Como é para vocês isso? Pensem numa situação pessoal que tá difícil. Tá difícil acessar que tem um amor maior por trás. E vejam como é trazer essa lente, esse olhar. Maria, Oi, Cláudia. posso falar? Pode, pode. Eu estava nesse workshop fim de semana e era um workshop bem diferente de constelação com cavalos, né? E eu fui convidada, eu fui. E lá existia um julgamento enorme, que já tem o maior, né, barulho do Paulo Newman, e eu e, e eles interpretando coisas e vídeos no Instagram que aconteceram e conversando sobre desse lugar de julgamento pior, falando assim, não, nunca estiveram, não conhecem a pessoa, nunca estiveram com ele. E eu estava naquele momento. E o recorte do vídeo e o que fica é uma palavra que a pessoa coloca, sem um contexto. A hora que eu vejo aqui, gente, como ficou uma loucura. Eram profissionais, sabe? E eu Uhum. falei, para tudo, eu estava lá. Não foi esse o contexto. Meu Deus, como esse julgamento é louco. Como é isso, né? Aí as pessoas estão no grupo aonde estão trabalhando não julgamento e julgam. Tem hora que eu vou te falar, viu? Por isso que eu não vou, sabe? Aí foi, olha,
A gente, né, claro, tem toda né, uma outra diversidade para estar aproveitando, e a gente está a serviço também, inclusive disso. Mas é uma loucura, assim, o que acontece full time, sabe? Ali na cara da gente, eu falo, meu Deus, como assim? E a gente está nessa oportunidade de falar, eu estava lá, não era isso. Esse é o gancho que eu quero Então, eu pegar com fiquei você. muito. É. Olha o movimento do amor, desse amor maior, que acontece uma situação, aí vem o que podia estar até um pouco velado, escondido, mas vem à tona, então esse julgamento aparece, só que existe uma força que também te chamou lá e trouxe e falou, pera, não. E aí aquilo dissolve, Com solvente, exatamente. solvente. Esse é o Porque apesar de eu exemplo ter do amor e do sido, espírito acontecendo, entende? é, Precisa de apesar uma de, situação ruim ter acontecido para que o solvente haja. é, e apesar de eu ter sido convidada, eu percebi até pela cor da roupa da pessoa uma resistência, assim, tipo, e assim as falas, olha, cada um faz de um jeito, tá tudo bem. E no segundo dia, como eu não me impus e não falei absolutamente nada, e nem senti absolutamente nada, estava ali entregue mesmo, teve esse dissolver, né? Esse desarmamento, aí a pessoa. E quando eu falo isso, a pessoa, nossa, muito obrigada. Eu acho que eu devia saber de você mesmo. Olha, Porque, nossa, traz até um quentinho. sabe, assim, É, olha que lindo, né? Raquel? Enquanto a Cláudia estava falando, né? E aí eu estava refletindo sobre esse amor maior que eu fiquei, me deu um brilho no olho, assim. Foi bem interessante. E aí eu sou bem conectada, né, com o xamanismo, eu trouxe para vocês, e eu tenho um livro de cabeceira que é o Dançando o Sonho, da James Sans, e ela fala muito do grande mistério, né? E aí eu conectei esse grande mistério, né? Essa magia é esse amor, porque no fundo a gente não é autor dessas forças profundas e maiores. A gente está servindo, a gente é instrumento, né, de algo maior que está a todo momento nos movendo. Então, quando a gente se alinha, né, a gente começa a reconhecer essa dança que não é minha, mas eu vou dançar com esse espírito, eu vou dançar com esse algo maior, que foi o que a Cláudia trouxe da situação dela, né? Então você vai aprendendo a dançar. Então eu fiz essa conexão assim e me trouxe vários insights, né? Então só compartilhando aí com vocês. Que lindo, que lindo, né? Isso que a Raquel traz, né, essa expressão que ela usou, é importante para a gente tecer junto aqui, que é esse movimento que me leva, né? Isso pode parecer um pouco assustador, ao mesmo tempo, também é libertador. O Bert Hellinger usava uma expressão que é: nós não somos tão livres assim. E o que que é essa força? A imagem que me ajuda, eu tive esse insight um dia sentada num pier, né? Eu estava num rio assim, e olhei para baixo e fiquei meditando ali, fiquei parado um tempão e vendo esse movimento da correnteza. Então, existe um movimento da correnteza. Mesmo que aqueles peixinhos que estão ali embaixo tenham um movimento próprio, assim como outros seres vivos que estão ali, têm seu movimento próprio, eles são movidos pela correnteza. Essa correnteza move. Vai ter momentos que a gente vai ter que ter uma força, tem uma força interna, uma coisa que me toma, que eu quero nadar contra a correnteza e nem sei por quê. E é piracema. Vai reproduzir, entendeu? Às vezes a gente tem essas forças de nadar contra a correnteza e é um caminho, um salto importante para que a gente possa reproduzir algo
Só que depois a gente volta para a correnteza. Porque ficar o tempo todo contra a correnteza é só ficar cansando. Não é o tempo todo. Mas tem essa força que move. Se a gente pensar que é uma correnteza, que ela não tá te submetendo, te deixando submissa, ela não tá querendo tolir, ela só tá te movendo em direção ao fluxo desse rio que vai em direção ao mar. Todos, todos vão para o mar. Ou seja, tudo é para ensinar a gente a amar. Tudo. E a gente vai para esse mar, todo mundo junto, uma hora, né? Então tem uma coisa, você fala assim, não, mas eu quero ir por aqui. Tá bom, foi, secou a água ali, não tem fluxo, virou uma pocinha, tá ali secando a água, vai, pula, pula, pula rápido, peixinho, pula rápido pro rio de novo, entendeu? Encontra o fluxo de volta. Então, essa grande correnteza, essa grande força que nos move, se a gente pedir bênção e se humildecer, não é algo que a gente precisa ficar só brigando, sabe? Tipo, ai, não. A gente vai poder se permitir ser conduzido por esse grande amor. Como vocês sentem agora? Essa, essa força que move. Eu sinto muito por não ter ouvido essa frase antes. Pra... Eu não falei, eu falei, gente, essa frase ia ser assim. Eu não precisava falar mais nada. Maravilhoso. É. Eu me senti um peixinho mesmo, né? Quantas vezes tentando fazer movimentos e o negócio tá fluindo, é só fluir, né? E aí, no final do texto, ele fala, né? Se formos capazes de agir assim, evoluímos, né? Então, eu acho que a beleza desse poema tá nessa evolução. A gente não tá aqui assim para fazer mais, saber mais, controlar mais, sim, e amar mais profundamente, se conectar com esse espírito, né, desse amor maravilhoso que ele trouxe. Ou seja, o amor desse espírito é a base para qualquer movimento, né? E se a gente entende o fluir aí, ó, vai ser mais leve, gostoso. Ah, vai ter os desafios, mas você vai estar ok, você tá na fluidez da vida, né? Vão aparecer coisas no meio do caminho. O peixinho tá lá, vai cair galho, um animal vai passar, né? Mas faz parte, né? E aí essa compreensão é que é a beleza aí da coisa. Exatamente, exatamente. Tem horas que vai aparecer um monte de pedra, vai descer um desfiladeiro. Aí você vira uma cachoeira. É. Lu? Quando você falou de fluir, né? Que as meninas falaram de fluir por rio, é, eu fiquei pensando nas vezes que a gente vai pro pocinho e fica lá, eu não vou, não vou, não vou, vou ficar aqui que tá quentinho, né? Aí quando você vê que tá secando, você fala, vou ter que ir, né? E pula de volta. Bem isso, né, Lu? É. Essas escolhas que a gente faz, e aí lembrando também, juntando o que a Lu pensou aqui com o que a Raquel tinha trazido, né, dos extremos, né, da gente, esse é dia aqui.
A gente pode ter escolhido. Nossa, escolhi, né? Isso, ixi, tá bom. Foi legal aqui, essa pocinha tava quentinha, me permiti escolher aqui, mas deixa eu voltar para o Rio, porque senão eu vou morrer. E assim são algumas escolhas que às vezes estão a serviço de um pulsar de morte. E não tem problema, a gente está aqui para aprender, inclusive, isso. E a gente vai sempre nesses extremos, pulsar de vida, pulsar de morte. Isso acontece o tempo inteiro. Mas eu posso ver que, às vezes, alguma escolha, por mais legal que seja, ela tá me levando para um caminho que me mingua e não para um caminho que me enche. E aí, às vezes, a gente vai ter que ter a coragem de deixar esse caminho. Lu, você quer trazer mais alguma coisa disso? Passo para Lu? A grandeza, né? Da coragem e a grandeza. Isso. Exatamente. Lu, Bom dia. bom dia. Eu cheguei atrasada, aí Tudo queria falar bem? por. Mas eu estava com tanta. Vocês leram o 2 e o 3, né? Do livro, né? É, eu estava com tanta fome. Então vamos uma história. Eu queria compartilhar um testemunho aqui com vocês, porque eu estava com tanta fome de amor, daquele sonho que eu tive na semana passada, quem estava aqui Uhum, talvez se lembre, né? Eu vim assim tomada por um sonho muito icônico, assim, muito onírico, muito processo de individuação, né? E aí ai, não vou conseguir esperar. Aí li os dois capítulos, o 2 e o 3, assim, a bênção, o caminho, né, a bênção e o andar no amor com o Espírito, né? E aí, beleza, aí eu li os dois e foi fluir na minha semana. E eu tô tendo uns sonhos, assim, muito icônicos. E faz umas não, de sábado para, não, de sábado para domingo, isso mesmo. Eu sonhei que eu estava diante de dois professores meus, que são guias para mim, assim, são queridos. E, e aí eles falaram assim para mim, olha, seu pai está vindo. Eles são professores espirituais também, não só de conteúdos da alma, uhum, psicológicos, né? E aí ele falava assim, olha, o seu pai está vindo. E na hora que eles falavam, o seu pai está vindo, eu sentia um nível de pai, um nível de paternidade espiritual, não era o pai só terreno, era o pai, o Deus, o Senhor Deus, o Senhor. Eu senti um processo de cura, como explicar? Como explicar a entrada no rio, né? Como explicar que você soltou o corpo e de repente se sentiu amado em tudo aquilo que estava estabelecido? Mas esse foi o sonho. E ele me dava a mão e eu pedia a bênção e beijava a mão do pai. E aí acordei assim, eu falei, mas que coisa maravilhosa esse grupo de estudo, Senhora, o que está acontecendo? Que coisa linda, que coisa ótima, mas que coisa maravilhosa, senhoras e senhores, o que é isso? Que a gente não fez nada, mas o, o conto é tão pequenininho, eu estava esperando tudo complexo, um negocinho assim, tudo isso. Uau! E aí, no sábado, para completar essa história, eu até contei essa história nos meus stories. Tinham acontecido três eventos. Olha que curioso, né? Um casamento, um batizado e um trabalho espiritual. E eu recusei a ida nesses três eventos. O primeiro evento foram de pessoas que eu cuidei, direto e indiretamente, mas que me respeitaram muito.
na minha configuração aqui de casamento, enfim, assuntos relacionados à família do meu marido. Eu fui muito desrespeitada, muito desonrada e eu me resguardei no direito de não ir, Uhum. o que não é uma tarefa psíquica muito fácil de fazer, né? E aí também não estava muito assim animada, decidi preservar minha saúde, não ir no trabalho espiritual e decidir não ir no batizado. Mas eu vi tudo isso. Não sei se eu estou tomando muito tempo aqui, não quero, mas eu não tenho como contar correndo isso. Uhum. Mas vocês vão ver onde vai chegar. Vai dar bom, vamos juntos que vai dar certo, vai dar bom. E aí, seguindo, aí eu vi esses três eventos nos stories, né? O casamento. Aí eu vi uma amiga minha de estudos, de paz, de transformação de conflito, sendo batizada. Ela entrando assim nas águas, sabe? Quando batiza e sai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vi o casamento e aí vi o trabalho espiritual, os amigos assim ao redor da fogueira, um trabalho com ayahuasca que eu queria ir, eu, né? Sou da parada do negócio. E beleza. E aí, eu sei que começou a brotar uma alegria, brotar uma alegria, brotar uma alegria, brotar uma alegria. Eu estava feliz por todas as pessoas. Aí eu estava feliz porque eu vi a noiva feliz, mesmo com toda a história, porque Uhum. para chegar nesse ponto aí foi um, um, um ano e meio de raiva, um ano e meio de raiva, de mágoa, de rancor. Eu estava feliz, sabe assim, eu estava feliz de ver a felicidade. Eu estava feliz que eu vi minha amiga sendo batizada, assim, que eu não estava lá. Eu estava feliz que eu tinha visto os meus amigos celebrando na fogueira. Daí eu falei, nossa, sobre alegria empática. Então eu fiquei com isso, assim, de isso é andar com o amor do espírito. Porque não é nada psicológico, não se resolveu nada no campo relacional e tudo foi resolvido no campo relacional também, porque em mim fluiu, em mim passou. Então é isso que eu queria Maravilhoso, compartilhar, Lu. essa testemunha aqui dessas lindezas. Desculpa me Maravilhoso. alongar. Muito, muito grata pelo seu testemunho, Lô. Eu quero só, são 9h31, quero pedir um minuto só para eu trazer algo importante dessa partilha da Lô, importante, assim, né, que eu sinto de trazer. Grazi, você tinha levantado sua mão, você pode. Não, acho que a gente deixa para o outro encontro, acho que fica melhor. Pelo que eu li, acho que vai fechar. Melhor, Obrigada. você anota, tá? Você pode Tá, fazer no chat ou anota para a gente conversar no próximo, tá bom? ok. Obrigada. E esse testemunho que ela trouxe tem uma representação bem simbólica, como síntese da nossa troca, né, de hoje, que é essa questão do vínculo e desse amor, do amor do vínculo e o amor do espírito. Quando eu me sinto desrespeitada, né? Quando eu sinto que algo excedeu um limite que para mim é importante, dentro do meu amor próprio, eu posso dizer não, que é difícil para as nossas regras de pertencimento, é difícil porque a gente é atravessado por muitos medos, e aí a gente dá um salto que o Bert chamava de má consciência, que é quando eu faço diferente do que esperam de mim, mas eu escuto essa minha essência, minha alma dentro, escuto meu coração e não dá. Que é a piracema. Mesmo que a correnteza esteja me levando para lá, e eu entendo, tem dados momentos que algo muito forte fala: não, não, é para lá. E quando eu consigo fazer esse movimento, eu abro um campo de infinitas possibilidades. Porque eu não faço isso com desrespeito, com raiva, eu faço isso com amor próprio. Não. E aí eu consigo me escutar.
E aí eu consigo ascender para um outro nível de amor, que não é só o amor do vínculo, no sentido de que posso entrar naquele amor cego, que por amor a você eu me sacrifico, por amor a você eu vou me ferir, por amor a você eu me prejudico. Aí eu saio dessa dinâmica. E aí eu amei você e a mim. Respeito você, respeito tudo que você está fazendo, respeito o que te move. Não vou mais guardar rancor ou mágoa, só que eu me respeito. E aí esse grande amor é que toma. E aí tudo se ordena. Porque no fundo é um teatro da vida. O outro é uma projeção das minhas dinâmicas. E eu também libero o outro das minhas projeções. E aquela pessoa é ela mesma. E aí, no meu sonho, tá tudo certo. Porque eu não tô mais sonhando a briga, eu não tô mais sonhando a exclusão. Eu mudei o sonho, eu mudei o filme que roda dentro, eu mudei o meu script que rodava antes. Essa pessoa também pode ser um personagem que precisa me excluir quando o meu script interno é de exclusão e abandono. E aí, quando eu faço isso, esse movimento, ele colapsa o script. E aí, todo mundo tá lá pegando onda no mesmo mar. Todo mundo no amor e tá tudo certo. E dissolve. Aí, dissolve a dinâmica. Gente, que lindo. E esse grupo, ele funciona assim mesmo, tá, Lu? Que esse é o primeiro que você tá entrando, ele funciona assim. Ele vai acontecendo, é um campo. Por isso eu gosto de fazer ele fechado, porque ele é um campo que vai trabalhar em todas nós o tempo inteiro. E somos atravessadas por esse campo, né? Numa página, trabalha a gente de todos os lados. Que lindo. Então, para não me estender mais e não atrapalhar a rotina de vocês, um beijo, uma linda semana. Vou subir essa aula até o fim do dia, tá? Lá no Eduz. E aí, quem tá com dificuldade, só fala comigo no particular, a gente vai tentando resolver aqui, tá bom?